Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Íris Decalaf. Você que está em Mirassol, Catanduva, Penápolis, Dracena, Barretos, todas as cidades em volta, vem pra cá. Muito obrigado por me deixar junto com você. Nós vamos juntos hoje fazer um programa. E o programa de hoje eu quero fazer em homenagem a todas as pessoas que colaboram conosco, levando informação para você. Então, a gente dedica o programa de hoje a todos os nossos entrevistados, a todos os nossos convidados, aquelas pessoas que fazem o programa ser cada vez melhor, porque a gente faz o programa com um carinho especialíssimo para você. E os nossos convidados, oh meu Deus do céu, eles são os abençoados. Tem uns, inclusive, que desmarcam. A gente agradece demais aquelas pessoas que dão valor ao espaço da informação, que é isso que a gente faz para você com uma seriedade, com carinho, com uma responsabilidade, levar informação. Então, não sou eu que falo, a gente sempre chama um especialista para estar repassando para você que está do outro lado informações fidedignas. Então, o nosso programa hoje é em homenagem a eles. Em homenagem a eles, nós temos nos nossos debates populares assuntos palpitantes. Resiliência, tipo assim, olha, se você for abandonado no dia do casamento, o que você faz? Convoca o reserva? Sabe aquela história, né? Tem que ter sempre um plano B. Enfim, tem assuntos apaixonantes para a gente conversar nos debates populares. Gente, o programa Íris Decalaf está apenas começando. Estamos aqui a mais ou menos 100 quilômetros de distância. E através dessa videochamada, vou colocá-la em transe hipnótico. Então, a distância que nos separa não importa. Seja no presencial ou a milhares de quilômetros, eu faço com que qualquer pessoa entre em transe, se assim ela se permitir. Então, quando eu disser 3, 2, 1, durma. Eu quero que simplesmente você feche esses olhos e então você vai cair num sono profundo, em um relax profundo, físico-mental. Assim sendo, permita que o seu subconsciente trabalhe com êxito a seu favor, para que assim a nossa terapia seja de profundo
êxito. Então, vamos lá. Eu vou contar de 3 até 1. No 1 você relaxa. No 1 você dorme profundamente. 3, prepare-se. Isso, muito bem. 2, muito profundo. 1, agora. Isso, muito bem. É só permitir e você relaxa, relaxa cada vez mais e mais profundo. Muito profundo. Isso. Muito bem. Agora que você já esteve em transe hipnótico e que nossa terapia foi de grande êxito, vou contar de 5 até 1 e você desperta. Desperta totalmente, sentindo-se muito bem, disposta, com todas as minhas orientações muito bem impressas, gravadas em sua mente subconsciente para o seu bem-estar. Então, vamos lá. 5, 4, 3, 2, cada vez mais profundo, melhor. 1, desperte. Isso, muito bem. Você foi maravilhosamente bem. E o seu objetivo, com certeza, com grandes êxitos. E na pandemia, muita gente quis se reinventar, contar história, né? Não, eu vou fazer independência. E só que para isso você precisa de algumas dicas. E chegando por aqui, dando dica para você que empreende, o professor Júlio Fernando, Desenvolvimento Empresarial. Uou! Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Empresarial com o professor Júlio Fernando, quadro do programa da encantadora Iris Decalaf. Na reunião de pauta do programa, nós estávamos tratando sobre qual tema nós iríamos abordar para vocês. E o que foi escolhido é: o cliente conhece o seu produto ou o seu serviço? Só que antes disso, eu queria fazer com você uma pequena digressão, um pequeno histórico sobre a diferenciação para este nosso vídeo do empreendedor e do empresário brasileiro. Eu queria fazer uma pequena digressão entre o empreendedor e o empresário brasileiro e como essa estrutura funciona. Nós temos como empreendedor aquela pessoa que tem a ideia, que corre atrás, que busca mudar o degrau da vida social, da vida profissional, da vida empresarial, mas ela não é formalizada. Ela não tem um CNPJ, às vezes ela não tem um endereço, ela não tem uma formalização profissional. O empresário seria aquele que já teria um endereço, que já teria um CNPJ, que já estaria formalizada frente aos órgãos oficiais. Para isso, nós temos uma primeira diferenciação entre empreendedor e empresário. A primeira diferenciação entre empreendedor e empresário no Brasil. E normalmente no Brasil,
Nós vamos para o empreendedorismo porque é mais difícil arrumar emprego em determinadas idades, quando jovem ou quando um pouco mais maduro. É difícil, às vezes, nas cidades menores, ter vagas para todas as pessoas. É difícil o emprego no país. E normalmente, além de ser difícil, nós também queremos escolher o emprego. Nós estamos mais preocupados com a remuneração, com os benefícios, do que com as obrigações. É natural. Nós queremos algo, mas nós não sabemos muito bem o que dá em troca. E então, nós achamos, temos a impressão que ser empresário, que ser empreendedor vai ser a solução dos nossos problemas. E talvez não seja. Quando você se propõe a ser um empresário, quando você se propõe a ser um empreendedor, você vai trabalhar mais do que as outras pessoas no começo. Normalmente, no Brasil, as pessoas que se lançam ao empresariado, as pessoas que se lançam ao empreendedorismo, elas não têm uma estrutura financeira adequada, elas não têm um caixa. É comum no Brasil a gente achar que o caixa é um momento que nós devemos ter um dinheiro para 3 meses. Desculpa, não é. As empresas grandes, quando vão negociar uma franquia, por exemplo, você tem que ter dinheiro para manter aquilo aberto independente do tempo. E eu vou te dar um marco temporal aqui de uma das franquias que nós conhecemos como Walmart. Para você comprar a franquia do Walmart, além do aporte para poder comprar a franquia, toda a estrutura de localização que eles exigem entre as rodovias daquela região de entrada e saída das cidades, fácil acesso, estrutura, estacionamento, ele tem que ter um caixa para manutenção do negócio por no mínimo 1 ano. Em alguns contratos por no mínimo 5 anos, independente se aquilo dá lucro ou não. Então é uma cultura equivocada da nossa parte. Porém, não é uma cultura que nós fizemos de forma equivocada. É uma cultura que nós temos pelo pouco dinheiro que nós temos. Então eu não tenho dinheiro, não estou conseguindo emprego, eu estou tentando montar o meu negócio. Em razão desse processo mais doloroso, mais sofrido, e se você não passou por ele para montar o seu negócio, parabéns! Você já está no outro nível da escala comercial, da escala profissional. Parabéns, não tem nenhum problema. Mas muitas pessoas, principalmente nesse período da pandemia ou pandêmico, nesse período que nós descobrimos que nós somos crianças grandes e mimadas, as pessoas foram para o empreendedorismo, as pessoas foram se lançar a ser empresários. E há uma dificuldade. Há na estrutura do brasileiro, quando eu abro a minha porta, parece que é obrigação do cliente vir até mim. Parece que é obrigação do cliente comprar o meu produto, consumir o meu serviço. Parece que é obrigação do cliente ele ter que vir à minha porta e me fazer a gentileza de poder deixar com que eu faça para ele o favor de fornecer um produto ou um serviço para ele. Desculpa. Quando você montar o seu negócio, independente se ele tem uma estrutura física ou não, é o primeiro passo. E nós precisamos, a partir de agora, entender isso de forma muito séria. O cliente não é obrigado a comprar o seu produto. Provavelmente ele tem muitas outras opções. É difícil um produto, um serviço, uma marca que só tem aquela no mercado. É muito difícil isso hoje em dia. Então ele não é obrigado a comprar o seu produto. Lembre-se disso. Quando você abrir a porta, é um passo. O próximo passo é conquistar o cliente para que ele consuma o seu produto ou o seu serviço. E deixar essa estrutura brasileira, essa forma de pensar um pouco mais arraigada em conceitos que não são técnicos. Eu quero que você, a partir de agora, venha pensar comigo e pensar nas seguintes situações. A pergunta é muito simples. Você é empreendedor ou empresário? Qual o tempo que você gasta para demonstrar para o seu cliente que você existe? Quais as ações que você fez para demonstrar para o seu cliente que você existe? E depois, ele sabe o seu endereço, ele sabe o nome da sua empresa, o nome do seu produto, o nome da sua prestação de serviço. Ótimo! Agora, qual é o seu produto? Qual é o seu serviço? Você dedica tempo a explicar, Nossa, ficou ótimo explicar. Nossa, mas tudo bem. Professor universitário, pensa, como é que vai sair o aluno? Você gasta tempo a explicar para o seu cliente, a tentar demonstrar para ele, pelas mais diversas formas, qual é o seu produto, qual é o seu serviço. E eu nem estou falando entre a diferenciação de valor e preço, porque valor é aquilo que a gente carrega junto com um produto ou serviço. Preço é a quantia que nós pagamos por um produto ou por um serviço. Eu estou falando neste primeiro vídeo, neste primeiro momento, do cliente saber que você existe,
de você fazer ações para declarar aos 4 cantos do mundo que eu estou aqui, o meu produto é esse e eu posso te servir. É sobre isso que nós estamos falando. Eu queria que você pensasse, a partir do momento que você pensou um negócio, quantas vezes você pensou um negócio e pensou no cliente? Eu queria que você me falasse, eu montei o meu negócio, eu tenho uma ideia, eu estou pronto, eu quero o cliente, eu quero você como meu cliente. Quanto tempo você se dedicou a fazer com que eu saiba que você existe no mercado? Quanto tempo você se dedicou a fazer com que eu saiba, além que você existe no mercado, qual é o produto que você me vende? O que esse produto pode agregar de valor na minha vida? Qual a precificação, qual a quantia que eu vou pagar por esse produto para levar o produto e os valores que ele me traz? Quanto tempo você parou para fazer isso? Quais ações você fez de marketing, de divulgação, de internet, de físico? E eu vou te dar alguns exemplos. Se você é uma empresa de bairro, pensa comigo em um caracol, o centro, e esse caracol vai aumentando com linhas circulares. Essa empresa de bairro poderia muito bem fazer uma panfletagem. E é uma forma de você dedicar tempo a que o cliente saiba que você existe e qual é o seu produto. Inclusive incentivá-lo a ir até a sua loja do bairro fazendo uma promoção. Essa é uma forma, tá? E é um exemplo muito pequeno. Nós podemos fazer outros exemplos. A sua empresa é uma empresa que entrega, hipoteticamente, lanche, comida. E eu não lembrei disso, talvez pelo meu peso. Eu lembrei disso porque eu gosto de gastronomia. Quais são os aplicativos, que hoje é uma moda, né? Você fazer as compras de comida, principalmente pelo aplicativo. A gente não liga mais na pizzaria, a gente entra no aplicativo. Quais são os aplicativos que você se inscreveu a servir, a fazer a parceria com ele para que você possa vender o seu produto? Quais são as suas redes sociais para que as pessoas existam, saibam que você existe, saibam qual é o seu produto e por onde você vende e a forma que você entrega? Entende comigo que não é só abrir a porta? E eu dei o exemplo nesse sentido de caracol, é porque é uma ideia. E qual é a melhor ideia? Eu não sei te responder. Eu não sei qual é o seu negócio. Isso é uma resposta muito específica. Em alguns lugares ainda o carro de som faz diferença. Em alguns lugares a panfletagem funciona. Em alguns lugares esse processo de caracol, de crescer de onde eu estou para o mundo, ele é o melhor possível. Esse é o processo que as franquias fazem quando tem que fazer distribuição. Porque não adianta a pessoa estar franqueada numa cidade X e vender uma franquia a 1000 quilômetros, ela não vai conseguir entregar o produto. Entende? Eu tenho que crescer. E para eu crescer eu preciso que as pessoas saibam que eu existo. Eu preciso que as pessoas saibam qual é o meu produto, qual é o meu serviço. Eu preciso que elas entendam o valor que esse produto ou serviço tem na vida delas. E a forma com que elas vão me pagar, a precificação, a quantia paga por aquele produto ou serviço. Isso tem que ser claro, tanto para você, empreendedor ou empresário, quanto para o cliente. Por este vídeo é só. Nos vemos por aí. Um grande e saudoso abraço. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421,
Telefone 3221 5511. Quando sua casa se transforma em uma festa dos insetos, quem dança é você. Acabe com essa mamata. Mata pragas. Mata pragas sanitiza, dedetiza e desentope. Mata pragas é muito top. Adicione 32230301 e acabe com esse zum zum zum. Comemore. Sua casa é sua de novo. Com Mata Pragas. Nosso alvo é a sua felicidade. Então, gente, é sempre um prazer quando a gente leva para você informações, fornece ferramentas, porque, na verdade, a gente tem que se burilar a nós mesmos, né? É aquele serzinho que você olha todos os dias na frente do espelho, é a pontinha do iceberg de quem você é. E, para ajudar você nisso, nós trazemos para você Visão Interior com o pensador Alexandre Tadeu, ferramentas para o autoconhecimento. Seria possível para nós, eu e você e toda a humanidade, vivermos uma vida sem sermos magoados? Vamos descobrir? Quando nós estamos investigando se é possível para nós vivermos uma vida sem sermos magoados, é importante que a gente venha tentar compreender o que é isso que está sendo magoado. Veja só, imagino que você, com você mesmo ou com alguém que você conheça, deve ter passado pela experiência de alguém te dizer algo e aquele algo te tocou. Isto que nós chamamos de mágoa gera aquela sensação e aquele sentimento muito característico. Imagino que você possa muito facilmente perceber para a mágoa acontecer, ela deve ter tocado em algo. Há um anteparo que aquelas palavras tocaram. O que é isso que foi tocado? Talvez você esteja dizendo, olha, isso sou eu. Sim, mas o que é o eu? O que é isso que foi tocado? Veja, vamos supor que uma certa pessoa chegue em você ou em mim e teça uma certa crítica muito severa, dizendo, por exemplo, que eu não sou um bom surfista. E veja, eu realmente não sou surfista, eu não sei surfar. E vamos supor que você também não tenha nenhuma simpatia, nenhuma proximidade com isso. Percebe que essa crítica, ela não vai encontrar anteparo? Você quase ficará sem que entender. Você fala, mas eu realmente não sou um bom surfista. Aliás, eu não sou surfista nenhum. Certo? Porque não existe em mim este anteparo ou este conceito ou autoconceito de ser um surfista. Mas, por outro lado, vamos dizer que eu tenho um conceito de que sou um bom pai.
um bom marido, um bom palestrante, etc, etc. Um bom pai. E no dia da reunião dos pais e professores e alunos da escola da minha filha, ao final da reunião, a professora me chama e diz assim para mim: olha, é bom que o senhor reflita se o senhor está sendo um bom pai, porque me parece que o senhor está falhando demais como pai. Vocês conseguem perceber que isso vai me tocar? Porque agora sim eu tenho este conceito sobre mim mesmo, esta autoimagem de bom pai. Esta autoimagem, ela foi tocada. E ao ser tocada, ela produz reações. Eu posso querer defender esta autoimagem e ficar nervoso com isso. Ou, quando eu sou deparado com a ideia de que aquela autoimagem ela não está convencendo ninguém, surge aquilo que nós chamamos de mágoa. Vocês conseguem perceber isso? Vocês têm, aliás, autoimagem? Por exemplo, você tem a autoimagem de ser uma boa mãe, de ser um bom pai? Você possui a autoimagem de ser uma boa pessoa, um bom cristão? Você possui a autoimagem de ser brasileiro, de ser comunista ou de direita? Você tem a autoimagem de ser feminista ou vegano, vegana? Quais são as suas autoimagens? Quais são as considerações e os conceitos que você tem sobre você mesmo? Quando abordamos o assunto desta forma, a mim me parece que fica mais fácil entendermos o que é o ego. Esse enorme conjunto de considerações sobre si mesmo. Os conceitos que você tem sobre si mesmo. As distinções, as insígnias, as grandes classificações, os renomes. Dê o nome que você quiser dar, desde que você entenda que são esses autoconceitos. Você possui isso? E se você possui, consegue verificar que é exatamente eles, essas autoimagens que você carrega sobre você mesmo, sobre você mesma, que estão fazendo com que você possa se nortear no mundo e ser tocado tanto por palavras que possam te magoar, te rebaixar, te entristecer, como também por palavras que podem te exaltar, te engrandecer, fazer com que você imagine que realmente você seja grande, maior que muitos. Consegue perceber isso? Que são os nossos conceitos sobre nós mesmos, essas autoimagens, que fazem com que o orgulho, a mágoa que existam no mundo
Seria possível para mim e para você vivermos uma vida sem qualquer tipo de autoimagem? Vamos descobrir? O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. Quando sua casa se transforma em uma festa dos insetos, quem dança é você. Acabe com essa mamata. Mata pragas. Mata pragas sanitiza, bebediza e desentope. Mata pragas é muito top. Adicione 32230301 e acabe com esse zum zum zum. Comemore. Sua casa é sua de novo. Com Mata Pragas. Nosso alvo é a sua felicidade. E no perfil empresarial de hoje, eu vou trazer para você uma outra história de um outro empresário que também está indo muito bem, obrigado, apesar da pandemia. É as histórias de superação. Eu estou falando do Cleiton de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Obrigado, o prazer é meu. Cleiton, como é que é empreender nos dias de hoje? É um pouco difícil por questões da pandemia, né? Tudo muito bem limitado, mas a gente, graças a Deus, aí tem conseguido se reinventar e atender aí os anseios da nossa clientela e tem ido bem, graças a Deus. Iolo Informática, você falou numa coisa muito importante, se reinventar. Como é que foi o processo de reinvenção para você? Foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu aí entender, né, o que os clientes precisam e com a ajuda deles também, da pandemia, aí a gente precisou chegar num conceito aí para poder, né, conseguir se manter no mercado. E para você, eu acho que você não teve um tanto de dificuldade, porque na pandemia o que mais se startou, a maior demanda foi realmente pelo comércio de informática, né? Exatamente, o home office, né? O pessoal teve que trabalhar em casa, então a demanda foi muito grande, graças a Deus a gente acertou aí no segmento. E como é algo que eu gosto, que eu sempre gostei, então não tive muita dificuldade. Foi mais para conseguir aí parceiros e filtrar os produtos de qualidade para poder
chegar a um produto no melhor custo-benefício aí de qualidade para os nossos clientes. E aí você falou numa coisa super importante, né? Que é perceber o segmento, né? Como é que é isso? Como é que é essa coisa do feelings? Como é que você sente? Como é que a pessoa que está do outro lado, como é que ele vai poder saber que é aquilo que chama ele? Como é que é isso, Cleiton? Até agradeço a pergunta aí, porque é bem interessante. Eu acho que o segredo está em você gostar do que faz e fazer por amor. Então, eu sempre gostei dessa área de informática, de videogame, de celular, e eu sempre tive amigos próximos aí que tinham dificuldade, eu sempre conseguia ajudar, sempre conseguia desenvolver aí um bom trabalho. E como eu uso, né, eu participo, eu jogo, eu mexo com celular, eu mexo com computador, eu mexo com videogame, eu acabei que conseguindo trazer bastante produto diferenciado e saber melhor instruir o cliente no produto. Então eu consigo oferecer um produto especificamente para atender a necessidade daquele cliente, por conhecimento, por especialização e por gostar, por utilizar os produtos que eu vendo. Mesmo. Exato. Foi um prazer mesmo. E aí você, a gente, né, nessa época pandêmica, você poderia dizer assim, o público ficou diferenciado? Digamos que você antes era só jovem que jogava, hoje tem muito mais gente jogando. Dá para a gente fazer essa... Olha, eu não consigo definir um público porque eu atendo desde, né, crianças até pessoas de idade. Então... Hoje em dia não tem mais. O videogame é para criança, não. O público foi envelhecendo, que joga videogame. E eles continuam jogando. E eles continuam jogando. E as empresas, né, vendo isso, eles têm acompanhado o público deles. E na questão do celular e do computador, realmente é um público mais de idade que procura a gente, porque eles têm muita dificuldade. Então a gente consegue ali, né, auxiliar eles nisso daí. Então a questão de computador e de celular é um público mais de idade. Agora na questão de videogame não tem idade. Não tem idade. Então a gente pode dizer aí, sem medo de errar, que no processo da informática, no segmento da informática, chegaram novos clientes. O pessoal de idade mergulhou nisso. Com certeza, porque as empresas, o governo, tá tudo migrando para o celular, né? Principalmente para o celular. Hoje você tem a CNH digital, o CLA digital, você tem CPF, RG, e você faz tudo, você compra, você vende, e agora com os aplicativos de banco, então o pessoal tem que se adaptar com o Pix. Então está caindo em desuso, né, a maneira tradicional de se negociar, de comprar, de vender, e você acaba sendo forçado. Então o pessoal de idade que tinha uma certa resistência, hoje eles estão cedendo. Eles são obrigados. Eles estão cedendo e estão começando a utilizar isso daí. A utilizar bem, né? A Iolo Informática fica onde? A gente fica na Avenida Domingos Falavina, 890, em frente à Academia Elite, ali próximo à DIG. É a avenida que vai para o Shopping Norte. É bem fácil de localizar. É bem facinho. E, gente, olha, é realmente uma paciência, né? E uma competência para trazer produtos bons, né, Cleiton? Isso a gente pode falar da Iolo Informática, né? Com certeza. A gente tem esse compromisso, tá? Para fazer com que o cliente adquira um produto e aquele produto realmente atenda a necessidade dele, sem que ele tenha que ficar trocando ou ficar limitado no que ele precisa. E antes da gente fazer a venda, a gente sempre procura saber o que dispositivo, qual finalidade, o que o cliente precisa. Porque muitas vezes pode ficar além do que ele precisa. Ou aquém do que ele precisa. Para que ele gaste uma vez só, para que ele tenha tranquilidade e segurança na hora de investir num produto ali na loja. Gente, e o que você deixaria de mensagem para aquela pessoa que está engatinhando, que não tem jeito, que ela vai ter que entrar mesmo? A loja, né, é o acróstico aí, Iolo, que significa You Only Once, né? You Only Live Once, você só vive uma vez. É dizer isso para a pessoa que a gente precisa aí persistir, tá? Que o sucesso ele vem. Só ter um pouco de paciência, de tranquilidade aí que ele vem, e não desistir, né? Se reinventar e estar cada vez mais se especializando aí e conhecendo o teu público-alvo para que você possa oferecer um serviço ou um produto aí
pra galera. Então vamos novamente para o acróstico, que eu ia deixar passar isso batido, porque eu pensei que era uma outra coisa. Vamos para o acróstico do Iolo novamente? Vamos lá, you only live once. Exato, e você só vive uma vez. Você só vive uma vez, olha. E como é que foi? Da onde que você tirou isso? Paz, eu sou funcionário público estadual há 10 anos, e eu estava indo para São Paulo no metrô, e eu já estava com um projeto na cabeça e eu estava buscando um nome, né? E esse nome veio, tá? É um nome que eu sempre gostei, né? Sempre achei interessante aí o conceito. E eu vi tatuado no braço de uma moça no metrô em São Paulo. Eu já estava com ele na cabeça, né? E o nome ele se materializou ali. Eu não sei se tem a ver com o segredo, né? Porque quando você fica mentalizando muito, o universo ele se encarrega de materializar aquilo, né? Ou uma coincidência, mas foi isso daí, graças a Deus. E estava tatuado no braço da moça? Só Iolo. Ah, não estava You Only Live Once, não. Só o acróstico mesmo, só Iolo. Foi bem. Gente, eu conversei com o Cleiton de Oliveira, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É o nosso perfil empresarial. Sai daí não, a gente volta em seguida. Ótica Nacional, mais de 13 anos de experiência, equipe técnica de profissionais experientes e qualificados, laboratório próprio digital, armações a partir de R$ 79,00. Todas as lojas com parcelamento até 10 vezes sem juros. 6 lojas, Bernardino 1948, Siqueira Campos 3228, Avenida Danilo Galeazzi 2002, Rio Preto Shopping, Plaza Avenida e Max Atacadista Zona Norte. Uma loja sempre perto de você. Debates populares é a minha menina dos olhos. Você sabe que eu amo fazer esse quadro para você, porque é sempre assuntos que, de repente, a gente vai se ver envolvido no dia a dia E aí, o que a gente faz? A gente traz para você 4 opiniões diferentes. Quem sabe você se identifica com alguma delas. Hoje, nós estamos recebendo, do meu lado esquerdo, professor Júlio Fernando. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer a caminhada ao seu lado, e para você aí de casa, continue concordando com as minhas opiniões. Gente, olha, acompanhe o programa para entender o que ele está falando, mas ele não é nada disso, eu defendo ele. Doutora Camila Sparapani. Obrigada, Iris, mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui debatendo com os nossos amigos queridos, e vamos ao programa. Doutora Mena Ferraz. Muito bom estar aqui novamente, Iris e todos que estão nos assistindo. Prazer estar com vocês novamente. Alexandre Tadeu. Olá, Iris. Olá, pessoal aí de casa. Alegria sempre enorme estar aqui com vocês. E vamos nós, né, gente? Porque, olha, tem uns temas aqui que eu tenho certeza que a Márcia vai ficar... Ô, Márcia, cadê você com o cronômetro? Porque, olha... Para começar, nós vamos trazer para você... Peraí, deixa eu botar... Sabe que depois dos 25 o braço acaba, né? Você vai, acabou o braço, me dá o óculos. A modelo Andressa Urach, ela disse que foi abduzida pela igreja. E, ao ser abduzida pela igreja, ela foi iludida com promessas de solução espiritual e ela passou a contribuir financeiramente. E aí ela está pedindo de volta tudo que ela deu. Ah, doutor Júlio Fernando, pode isso? É sensacional o Brasil.
O que ela está alegando é erro mediante fraude. Ela pode fazer o processo, se ela vai ganhar ou não é uma outra história. Mas é importante dizer no começo do programa que ela está pleiteando valores que são substanciais na sua indenização, e ela mesma diz que doou mais de 2 milhões para a igreja e não tem 50 mil reais para pagar as custas iniciais do processo. 50 mil reais, ela deve estar fazendo um pedido equivalente a 5 milhões. O valor das custas iniciais é 1% do valor pedido dentro do processo. E aí, se a pessoa às vezes não tem nem o valor para pleitear o desenvolvimento do processo, ela quer assistência judiciária gratuita, será que ela, melhor, ela quer justiça gratuita, porque assistência ao advogado e não às custas, jumento? Mas, professor, não seria o caso dela ter doado imóveis, patrimônio imóvel? Não precisa ser 2 milhões líquidos, né? Pode ser imóvel? Sim, pode ser. Mas Né? se ela tem solidez para ter 2 milhões de imóveis, hipoteticamente ela doou uma Cayenne estimada em 500 mil reais, ela teria que pagar de PVA 20 mil por ano. Eita ferro, nossa, mãe. Na defesa da igreja, ela fala que ela estava ostentando um colar de, salvo engano, 10 mil reais, um vestido de alguns outros R$1.000. Então fica um tanto quanto difícil entender que ela não teria condições de arcar com os custos do processo, principalmente porque ela tem advogado particular. E ele não fez isso de graça. Oh, meu Deus do céu. Na verdade, assim, analisando sobre aqueles fiéis que se sentem, né, arrancados o bem maior, o patrimônio, além da própria emoção. O que acontece? Somente o direito de arrependimento, ele não existe para se anular uma doação. O que o juiz vai analisar nesse caso? Fraude. Vai analisar a fraude. Nesses casos envolvendo igrejas, segundo os tribunais de justiça, segundo os julgados que nós lemos, a coação emocional é que impetra ali. Então, essa coação emocional ela é feita de que maneira? As pessoas, os fiéis, recebem as informações de que, fazendo as doações, eles conseguiriam o reino dos céus. Ou até mesmo o fogo do inferno, vamos assim dizer. Então, assim, até sob forma de uma ameaça, de um mal maior, é que essas doações acabam sendo feitas. Mas isso, assim, analisando as decisões. E para se chegar nisso, realmente precisa existir um processo e ser provado que houve essa coação, essa fraude, né? Conforme o doutor Júlio falou. Não, pois é, eu trago aqui, inclusive, que não é só ela, tá? Há inúmeros casos de arrependimento. Agora, eu vou dar uma aqui de advogado do diabo, né? Mas peraí, ela comprou o ingresso no céu, tá valendo. Então, eu vou deixar aqui o ponto de vista jurídico para os colegas, mas vou perguntar aqui, né, vou questionar. Que será que a gente tem tanto nessa questão da espiritualidade, que então é um Deus que eu preciso pagar algo, né, um ingresso para entrar em algum lugar, né? Então, assim, o que será que tem dentro de nós, enquanto humanidade, que alguém se coloca nessa superioridade que coloca, então, como um bem material, uma passagem, né? E aí as pessoas acreditam, porque ela está falando de algo de milhões, mas a gente sabe que isso, na representação popular, representa 10% de um salário mínimo e que significa muito para muitas pessoas. Então, assim, qual é a relação que se faz dessa relação, então, de estar próximo a esse ser espiritual e precisar necessariamente pagar um pedágio para estar lá? Não, e como está o psicológico dessa pessoa que aceita que uma outra pessoa, igualzinha a ela, de carne e osso, entendeu, possa intermediar uma entrada direta nos céus? Alexandre Tadeu. Então, eu acho que tem tanta coisa envolvida. Eu fico me preocupando sempre com essa questão de estelionato, né? Ou seja, de estar utilizando essa questão da religião para catar dinheiro do outro. A gente tem que levar em consideração que são muitos os motivos pelos quais as pessoas elas vão para a igreja. Mas é óbvio que a grande maioria está indo lá por uma questão muito sensível, seja por medo da morte, por pessoas que estão doentes, né? E é um lugar muito fácil de você tomar o dinheiro da pessoa, seja com o medo da punição do inferno, seja com a teoria da prosperidade, que hoje está em voga. Mas eu acho que a gente tem que olhar isso
por uma questão muito mais de saúde do que qualquer... Porque não é normal, né? Você achar que uma outra pessoa igual a você, mediante uma... Eu conheci uma moça fantástica, gente. Ela vendeu o carro do ano, entendeu? Para pagar a cura do filho dela na igreja, entendeu? Olha, não mediante o preço do carro, eu disse, puxa vida, que legal. Quer dizer, então, que você é a mais nova intermediária de Deus. Você deu um Fox, quem sabe eu dou um outro carro, consigo uma coisa melhor do que você, né? Sem constar a questão tributária. Pô, a igreja, tipo assim, que possa ter benefícios, tudo bem, mas chega um momento em que você fala que você está vendo que isso extrapola do razoável. No meu humilde sentido, isso extrapola do razoável. Então, tipo assim, vai ficar isento. Bom senso, né? É o bom senso. É necessário fazer aqui algumas ponderações no tocante ao que os amigos estão falando. A questão dos 10%, doutora, é quase que religioso. As pessoas fazem a doação do dízimo como se fosse uma contribuição. E normalmente as igrejas colocam isso como se fosse para manutenção da própria estrutura. O que aconteceu com a Modelo é que ela fez doações além dos 10%, e aí por isso ela se acha enganada. No caso dela em particular, ela também tomou vantagem disso, porque ela escreveu um livro da sua conversão e faturou mais de milhões com a venda dele. Então a gente teria aí um problema, inclusive do prejuízo que ela teria ou não tomado, porque ela também se aproveitou do mesmo objeto do qual ela está reclamando que foi mantido em erro sobre uma determinada fraude. Eu espero, Tadeu, que não dê a questão do estelionato. O estelionato é muito complicado, porque nós estaríamos com a condição de manter alguém em um erro para ter uma vantagem. E, normalmente, nos casos de estelionato, voltado às questões civis, e o estelionato especificamente é um crime, nós teríamos que depois esperar uma manifestação específica de Deus, falando, não, curei, não curei. E aí a gente ficaria num campo muito complicado. O que eu penso é que as pessoas querem terceirizar. No campo da saúde emocional, o que eu penso é que as pessoas querem terceirizar a responsabilidade desse sobrenatural, independente de qual religião seja, evangélica, católica, espírita, umbandista ou o que seja. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem chegar em determinado lugar e falar, eu estou aqui e agora, pelo fato de eu ter vindo, eu sou merecedor da bênção. É nesse sentido que eu penso que as pessoas estão tratando. Da mesma forma que eu penso que, fazendo um paralelo às questões comerciais, que é a minha área, a hora que ela abre o negócio, ela acha que todo mundo é obrigado a consumir dela. As pessoas fazem uma parte do esforço, mas é muito superficial. Elas não querem se aprofundar, elas não querem dedicar tempo e atenção àquilo que supostamente seria importante para elas. Eu acho que elas terceirizam a responsabilidade com Cristo. Eu acho que esse é o grande problema. A verdade é que as pessoas elas chegam até esses ambientes, a maioria delas muito fragilizadas. Então é uma linha muito tênue entre essa fragilidade e a aceitação de doações. E não só o carro, a casa toda praticamente. Sim. Tem pessoas que deixam, que saem da casa, pagam aluguel e doam tudo o que tem. Então, assim, é algo muito sensível. E o que as igrejas, os centros, né, todo esse lado religioso deveria fazer? Deveria, como o doutor disse, as pessoas não param para trabalhar, para incentivar o trabalho. Vamos trabalhar aqui, vamos arrecadar verbas, mas de uma outra forma. A igreja precisa se manter? Precisa. Muito embora há muitas manutenções que vêm por trás dela das igrejas maiores. Mas, assim, aquela ali, naquele ambiente, naquele bairro, o que ela precisa fazer para sobreviver, né, para se manter? Então, vamos lá, vamos fazer eventos, vamos tentar fazer de uma outra forma. E não só retirar e impor valores àquelas pessoas sob pena de uma ameaça de um mal maior. Mas eu acredito que na vida... Na vida, você paga pedágio para tudo, você aprende tudo, você vai para a escola, entendeu? A pessoa que está ali se colocando nessa situação, eu acho que ela tem o direito de se arrepender, sim, ir embora e voltar para trás. Mas o que ela já doou, só porque ela não foi salva, para, né, minha economia. A espiritualidade virou um grande mercado também. Um grande negócio. O simples arrependimento, não. Né? Simples arrependimento. Não volta. Ah, tá, não me salvou, então devolve o meu dinheiro. Descobriu que está queimando no mármore do inferno e devolve o meu dinheiro. Para com isso, né, gente? Não, vamos falar sério. O que vocês falam? Então, eu acho que acho que poderíamos debater um pouco mais, né? Talvez não tenhamos tempo hoje, mas
quando a gente fala de feijão para curar Covid, quando a gente fala de chapéu, me parece que há um excesso, mas e a mim, aos meus olhos, é muito gritante isso. É muito gritante. Muito, né? É muito. Então, assim, acho que isso mereceria uma visão mais aprofundada, porque a mim me parece que aquela visão que nós tínhamos de sacerdócio, Acabou. sabe? Isso acabou. Acabou completamente. E é tipo assim, então, quando as normas foram edificadas, elas estavam protegendo esse tipo de ideia, de sacerdócio. E me parece que nós nos perdemos no meio do caminho. Seria interessante a gente, acho que, rever isso. A ideia de Jesus, Mahatma Gandhi, todos os avatares que a gente teve aí sem interesse nenhum, apenas trabalhando por amor ao próximo, isso ficou realmente no passado, né? É Não a tem forma ninguém. como as instituições vão caminhando nessa lógica nossa, acho que está muito dentro da superficialidade. E aí a gente não aprofunda de fato no ser. Né? Então, eu quero respostas rápidas, então eu passo no fast food da igreja para poder ter minha solução e minha bênção. E é no fast food mesmo, porque ali você tem música, ali você tem toda um cenário, né, e componentes de cenário do espetáculo, né, para realmente cooptar você, né? Eu acho que é pior. Eu acho que nós estamos num processo de estilização da igreja. Nós estamos num processo de estilização da religião, da cultura religiosa. Eu acredito na Bíblia ou eu não acredito, ponto. Não, eu acredito em partes, das quais eu concordo. Eu estava lá, eu ajudei a escrever essa bênção. Então, é difícil, nós estamos estilizando um Cristo. Você desenvolve os caminhos de Cristo para você que acredita, você não passa as pessoas para trás, não come a mulher do vizinho, não faz coisas que estariam contrárias. A gente estiliza, a gente só quer da palavra aquilo que nos faz bem, que é bem o caminho da teoria da prosperidade que eles vendem hoje. E aí fica difícil, se eu quero só o que é bom, só o lucro, não arcar com o ônus. Na hora que ele fala, toma sua cruz e me segue, resolve os seus problemas. Não é que eu vou resolver os seus problemas. Ninguém falou que ser religioso é fácil, ser cristão é fácil. Tá? Uma das coisas mais difíceis neste mundo que nós estamos é ser cristão. Porque demanda de ser honesto. E aí é um problema sério. E eu posso te dar um exemplo bobo. Não estacione na vaga do idoso. Não estacione na vaga do deficiente. Não estacione no carga e descarga. É uma cultura. Nós estilizamos a religião dentro daquilo que nós queremos, ponto. E o pior de quando nós somos chamados para o debate, nós somos chamados, por exemplo, no debate, numa situação em que paira a dúvida com relação à honestidade dessa moça aí, sim, não é? Que também pode estar se aproveitando da situação. E aí a gente fica assim, poxa, mas será que não... Que é uma artista, né? E depende dos holofotes. E a gente vai para uma seara muito gigantesca a hora que envolve isso, né? Porque, por exemplo, o seu comentário das doações, Tadeu, elas são possíveis, hipoteticamente, de uma pessoa física para outra pessoa física até 2.500 UFESP. Mais ou menos R$75 mil sem pagamento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações, no importe de 4%. Se eu tenho dinheiro, eu posso doar para outra pessoa, o valor que eu quiser recolhendo o imposto. E 4% é muito menor do que o imposto do recolhimento da Receita Federal, do ganho de capital do imposto de renda, que vai de 7,5% a 27,5%. Então, às vezes, se eu tenho e tenho que pagar, como uma manobra, eu uso a doação. Eu só pago 4%, legalizo o dinheiro. Fazer isso é muito fácil no Brasil. Tá? As pessoas têm um arcabouço jurídico para isso. As doações para a igreja, elas não demandam de nenhum tipo de imposto. Uma outra questão sobre a questão da cultura religiosa é, eu tenho a igreja, ela é sem fins lucrativos, porque ela é uma associação, tá? Tá ótimo, ela é sem fins lucrativos. Há associação, mas não quer dizer que ela não pague para a pessoa que está lá, não quer dizer que ela não pague para o contador, para a pessoa que limpa, para o pastor, para quem quer que seja estar lá. Ela não tem fins lucrativos. Mas ela pode investir o dinheiro dentro da própria estrutura, pagando bem o profissional que está lá. A gente vai para um mundo gigantesco. E aí eu nem entrei. E não tem fim, né? Não tem fim. Muito senão, né? Até porque ela escreveu um livro e ela se beneficiou do que ela está cobrando, né? Então, ela teve benefício acima de 1 milhão e ela está falando que aquilo não serviu. O que é mentiroso agora? O livro? A postura, a gente fica num mundo muito complicado aqui. O ideal sempre é você se cuidar, tem aqui, procura um psicólogo, terapia. Antes de mais nada, uma ajuda profissional. Entendeu? Porque a ajuda profissional vai te ajudar a você trabalhar o seu emocional. E aí, mediante o seu emocional mais ou menos equilibradinho, você até pode escolher, sem pressão,
né, uma religião, né? É mais ou menos isso, né? Escolher sem pressão uma religião. Olha, eu acho que essa daqui me atende bem, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E você se identificou com quem? O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221-5511. De volta aos nossos debates populares, lembrando para você que você pode ir nas nossas redes sociais, programa Íris Decalaf em tudo, gente, Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, vai até lá, deixa a sua opinião, faça a sua sugestão, né? E, de repente, alguém aqui que você se identifica e você quer dar a sua contribuição, porque é disso que a gente vive, dar a sua contribuição para fazer um programa melhor para você. E nesse segundo bloco, gente, a gente vai falar de liberdade. Você sabe que nós estamos no século XXI, onde quase tudo é permitido, né? O terreno da internet era, num primeiro momento, terra de ninguém, e aí, como todas as leis se fazem, né, à medida em que aparece um novo ponto, um novo formato, se criam leis para isso, né? Então, até uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não tínhamos tão prementes assim a internet, né? O território da internet, como é hoje, né? Então, foram criadas leis diversas, né? E numa dessas decisões legais, o juiz condenou o Google e diz que ele castra opinião divergente. Então é assim, quem tem canal no YouTube sabe disso. Quem tem Instagram sabe disso, você pode postar até um determinado limite, até você ir contra. E aí, gente, é isso mesmo? Vocês leram isso que eu mandei para vocês, né? E aí, é isso mesmo? Tipo assim, com relação a essa decisão do juiz de castrar, eu acho que não dá para a gente discutir, porque não conhecemos dos autos dos processos. Se ele cometeu algum erro, o tribunal está lá para resolver. Mas eu acho que não é essa a questão. A questão principal, eu acho que é a liberdade de expressão, a liberdade de expressão. E um outro viés que eu gostaria de perguntar aqui é as decisões políticas da magistratura. Porque parece que as duas têm um viés bastante de ultradireita, né? Bom, com relação, acho que a questão de liberdade de expressão, né? A gente confunde liberdade de expressão com fazer o que eu quiser. Posso falar o que eu quiser. E a gente sabe que não é assim. Então, penso, na minha humilde opinião, tanto Google, YouTube, Facebook, Instagram, eles têm obrigação de peneirar. Assim como é na televisão. Tem lá, isso aqui é recomendável para 14 anos. Eu não vou chegar meio-dia na minha casa e for ver cena de sexo explícito na televisão, né? E isso me parece muito razoável, e isso também penso que deve ser estendido para as redes sociais, né? Se estiver fora, a gente vai entrar nos ajustes e vamos chegar. Ou seja, eu não sou a favor de que liberdade de expressão é falar o que quiser, seja com cena de violência, com sexo explícito e tudo mais. A outra coisa que eu gostaria de escutar os meus pares aqui é com relação às decisões judiciais com viés político, ou nitidamente político. Veja, acho que nós estamos participando de um momento político extraordinário, que eu nunca vi a população
tão participativa das questões políticas. Independente de ser de direita, de esquerda, de cima, de baixo, isso não me interessa, mas o brasileiro está mais participativo no meu ponto de vista. Podemos achar absurdos, mas isso é muito bom. Só que eu penso o seguinte: o chicote muda de mão, o poder muda de mão, é uma questão de tempo. Quando nós temos as regras claras, nós estamos nos defendendo quem vai vir quando o chicote não estiver na minha mão. Porque ele estrala agora e dói, e vai passar para outro e vai doer. Então nós tivemos o caso do Sérgio Moro, que uma turma falava assim, ó, ele é bandido. Quem é da área jurídica sabe que o que ele fez ali foi atrocidades, do ponto de vista jurídico não é insustentável. Mas uma parte falava que legal porque está a favor do que eu quero. Quando ele foi para outra parte e também fez caquinha lá que saiu, ele falou assim, não, larga esse cara para lá, não é? E nós, do ponto de vista jurídico, falamos assim, gente, isso não pode acontecer. Por quê? Porque independente de ser a favor do que eu quero para mim hoje, que bom que foi preso ou que não foi preso, ou que foi solto ou que não foi solto, eu tenho que entender que esse tipo de comportamento não é um comportamento saudável para a democracia. Então, assim, penso que nós temos que amadurecer um pouco nesse ponto de vista e a magistratura deve cuidar de justiça. Política, lá no Supremo, com algumas moderações, enfim. Mas isso que eu gostaria de escutar de todos os meus pares aqui, principalmente o pessoal da área jurídica. Vontade, doutor. A liberdade de expressão, ela é um direito constitucionalmente protegido, até porque não haveria democracia, o esclarecimento sobre a política também. Só que há limites para essa liberdade de expressão. Você, por exemplo, não pode estar no anonimato. Muito embora existem aí páginas fakes, informações errôneas, coisas escondidas, mas nós precisamos ter limites. Quem que pondera tudo isso seria o Poder Judiciário, que analisaria se aquilo, quando chegar a ele, está, sim, sendo algo com calúnia, injúria, difamação, ou algo que também deve ser retirado, afastado ali daquele ambiente cibernético. Então, assim, o que faltou, né? Nessa situação do Google, seria mesmo ter o respaldo judiciário. Ele não teve. Então, o que ele fez? Ele afastou, retirou as informações ali do Google, e isso causou ofensa àqueles que queriam que essa publicação saísse na mídia, e eles é que acabaram, então, ajuizando uma ação e conseguindo a proteção do judiciário. Então, gente, na verdade, o que nós queríamos, quando nós trouxemos essa pauta, falar da liberdade de expressão, né? A liberdade é aquela que termina aonde a liberdade do outro começa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E nas redes sociais, você tem um cerceamento que é dentro da própria empresa, e nós, jornalistas, conhecemos muito bem isso, né? Você trabalha numa emissora, essa emissora tem um determinado viés, né? E você, né, vai seguindo. Então, na verdade, o que a gente quer falar é basicamente sobre a liberdade até onde vai. É muito difícil o tema, muito difícil. Na decisão do colega que fez sobre essa questão do caso do YouTube, ele fala, a defesa do Google fala que é uma empresa privada e a pessoa que colocou o vídeo lá assumiu ou aceitou os termos para participar do Google ou para participar do YouTube. O juiz vem e fala que ela pode ter uma empresa privada, porém, ela tem que fazer algumas ponderações. E aqui é interessante para o público de casa, talvez, saber uma diferenciação no direito, que quando eu trato do direito individual, eu estou falando de uma determinada pessoa que eu consigo identificar. Quando eu trato de um direito coletivo, eu estou falando de várias pessoas que eu consigo identificar. Mas quando eu vou para o caráter do direito difuso, é uma coletividade que eu não consigo identificar. E a decisão do juiz está amparada nesse direito difuso. Ele está falando, olha, você, empresa particular, pode fazer as suas regras, porém, você não pode ferir um direito que está nessa nossa estratosfera jurídica brasileira, por mais que você não seja sediado aqui, que também é outra questão importante de se dizer. A empresa, mesmo não sendo uma empresa sediada no país, ela responde pelas leis do país.
Então não dá para o Google chegar aqui, e eles já fizeram essa manobra de tentar comprar uma base de Pretório, que foi reconhecida como país, para sediar lá os servidores dele, para não ter nenhum tipo de regra. Tá? Isso é muito mais político do que jurídico. É um processo muito mais político, daquilo que eu posso influenciar no mundo. Daquilo tá? que eu posso manipular. Exato. Pegar esse gancho do político, né? Acho que é para dizer exatamente que acho que traz esse lugar da liberdade, é que todos nós somos políticos. Né? Então, assim, a política ela é um ato do ser humano. Né? Não dá para a gente dizer que somos neutros. Então, tem aquele indivíduo que fala assim, eu não gosto de política. Não é possível, porque somos políticos, executamos atividades no nosso dia a dia política, e as ações políticas interferem no nosso dia a dia. Né? Então, assim, e aí tem uma discussão que é na política, que é a questão do poder. Todo e qualquer lugar haverá uma disputa de poderes. A questão é saber quais são os poderes, que poderes são esses e que interesses que tem por lá. Né? Então, no sistema da comunicação, né, você está fazendo um interesse de uma grande massa ou não. Né? Então, assim, qual é esse lugar que a gente está disputando? E construir democracia vai ser sempre a partir do diálogo e a ética norteando. A pergunta é, quais são as questões éticas que estão inseridas nesses temas e quais são os interesses de quem está por trás, de colocar ou não os vídeos? Na verdade, eu gostaria que houvesse um movimento para que as letrinhas pequenininhas elas fossem maiores, né? Porque ali naquelas letrinhas pequenininhas está contido tudo. Não é verdade, doutor? As regras do jogo estão ali. Né? Tá tudo ali às vezes, bonitinho. Se você ler, você não vai participar. Mas ninguém tem paciência para ler as letrinhas pequenininhas. Porque tem-se o interesse sobre isso, né? Para que a gente possa... o meu conteúdo, Exatamente. Então, e aí é onde eu entro, né, com um apelo, então, né, para que se haja, né, um projeto para que as letrinhas pequenininhas passem a ter um formato mais alto, passem a ser em caixa alta. Gente, vamos fazer um intervalo, a gente vai voltar também com outro assunto super interessante. Quando sua casa se transforma em uma festa dos insetos, quem dança é você. Acabe com essa mamata. Mata pragas. Mata pragas sanitiza, dedetiza e desentope. Mata pragas é muito top. Adicione 32230301 e acabe com esse zum zum zum. Comemore. Sua casa é sua de novo. Com Mata Pragas. Nosso alvo é a sua felicidade.
volta aqui aos nossos debates. Lembrando para você, dá um pulinho lá nas nossas mídias. Programa Íris Decalaf em todas elas. Instagram, YouTube, Spotify, Facebook. É sempre um prazer danado ter você conosco. E nessa última pauta, gente, nós vamos falar de uma coisa fantástica. Eu quero saber, você aí do outro lado, quantos teriam a capacidade de soerguimento, de recuperação desse noivo? Verdade. Ele ia casar. E aí não deu certo. E aí ele ligou para um ex. E aí, você topa casar comigo hoje, agora? E deu certo. Aproveitou tudo. Aproveitou a festa, aproveitou o padre, aproveitou os convidados, cenário, aproveitou tudo. E vida que segue. E aí, quantos teriam essa capacidade de recuperação? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu me recupero rápido. Mas esse foi assim, olha, é fora da curva ele, né, gente? O que importa é manter a festa. O importante... Não, mas eu amo de ver essas coisas, Porque, assim, quando a gente começa a olhar sobre casamento, a gente passou por uma história. Primeiro que o que a gente inventou até agora, a maioria está dando errado, viu, pessoal? É divórcio, é descrite, é briga. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco ali atrás. Os problemas que a gente enfrenta hoje não é o problema que a gente enfrentava antes, porque casar por obrigação. Era até o século XVIII para XIX, a conversa era essa. Nascia, você vai casar com fulano, e a conversa era essa. Casar e morrer com casar ele. e morrer com ele. Morrer, detalhe. Até o fim, realmente. Tinha uns que não tinha nem oportunidade de conhecer. Exatamente. Ia conhecer na hora, dali do... Divórcio 1978, lembram disso, né? Antes disso, era... casar e morrer junto. Bom, aí, final do século XIX, começo do século XX, a gente inventou uma coisa muito bacana, que era assim, ó, vamos casar por amor. Ou seja, acabou a obrigação e vamos casar por amor. Vocês sabem bem o que aconteceu, que é o negócio de casar por amor, não é? E a gente se esquece, como a gente já chegou a falar aqui algumas vezes, o que é casamento, gente? Casamento é contrato, cujo objeto principal é patrimônio. Não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com nada. Então, só que, mesmo a gente sabendo disso, o negócio vai para um lado ainda da afetividade. E quando eu vejo que talvez salvar uma festa de casamento, né? Porque assim... Alexandre é tão cínico. Não é. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu falo, uau! Porque surge uma oportunidade desse negócio dar certo. É um evento, né? Casar é um grande evento, então... A pergunta é como essa. Assim patrimônio? Um contrato patrimonial? Como assim? Olha, se pode manter uma festa sem o noivo, se pode trocar o noivo, mas o que importa é manter a festa. Não, você sabe que hoje em dia o pessoal está casando consigo próprio, né? Então... Mas e aí a questão, né? Quais são as relações, né? O que se espera? É um evento? O casamento é simplesmente esse evento, né? Dessa impulsividade, desse movimento, dessa não, o negócio não é atividade. Peraí, não, impulsivo não. No sentido toda uma horas. Festa. E é isso, 24 horas. Claro, mas já tinha uma organização. Mas e depois? E o depois? Então, sem falar que o divórcio sai mais caro que o próprio casamento em si, né? Depois com a separação de bens e tudo mais. Você sabe um negócio que é muito comum? Essa moedinha sai cara. A gente trabalha com terapia. Sabe um negócio muito comum que a gente observa disso? Porque eu sou constelador familiar e é muito comum você pegar casais que estavam com união estável, morando junto durante muito tempo. Já tinham filhos, mas não eram casados no papel. Cara, a quantidade de pessoas que falam assim, ó, depois de 15, 20 anos, vamos casar? Casa e separa em seguida. Casa e separa em seguida. Por quê? Porque aquele modelo que está impregnado no sistema, ele agora se resolve. E quando ele se resolve, puxa de novo toda aquela força. Então, vocês estão aí em casa, vocês já devem ter visto essa história, sobre essa história. É interessante que a questão da relação tenha passado por um processo, seja olhado pelo lado sistêmico, porque senão nós vamos estar repetindo algumas coisas lá de trás. Muito interessante, né, doutor? Eu achei fantástico essa matéria. Eu particularmente iria na festa. Eu não deixaria os meus convidados do hotel irem embora. Eu falei, olha, não deu certo, deu ruim aqui, tá? Apareceu ali um careca. Ele gosta mais do careca, eu vou ficar nessa situação, mas a gente vai para a festa para não ter problema, tá? O que eu gostaria que você indicasse, eu concordo com todas as colocações aqui dos colegas, principalmente no tocante que o casamento é um contrato. Nós temos regras de casamento muito bem claras no Código Civil para distinção do patrimônio, tá?
E tudo dentro do casamento é tratado como patrimônio ou obrigação. Simples assim. Eu entendo que as pessoas se gostem, eu entendo que as pessoas se amem, mas eu não vou tocar nessa questão. Eu ainda sou um idiota que acredita no relacionamento e acredita que as pessoas possam amar umas às outras sem nenhum tipo de interesse. Viu, eu Alexandre? te amo. Viu, Alexandre? Acredito do amor. Eu te amo pelo simples fato de você não me servir para nada. Eu só te amo. Eu ainda acredito nisso. Mas para você que pode participar de uma matéria dessa, procure independência financeira. É difícil quando um só lado da história mantém tudo, banca tudo, paga tudo. E aí talvez ele se dá no direito de fazer, inclusive, a troca do noivo, achando que ele está fazendo a troca de um salgadinho. Então mantenha a independência financeira. Homem, mulher, não tem problema. Porque se metade da festa fosse sua, dificilmente isso teria acontecido. A frase, Você agora... entendeu? Eu te amo simples assim. Mas isso que é fantástico. E assim, desculpa, Duda. Imagina. Mas e o bacana é que assim, a gente não precisa casar para amar. Sabe, a gente não precisa, porque assim, nós estamos olhando para o casamento como uma coisa muito, como é assim, né? Ou salgadinho ou docinho, né? Não sei como é que eles se chamavam lá, né? O meu docinho. Mas enfim, mas a gente, assim, é um negócio tão sério essa questão de obrigações e de patrimônio. O casamento é um negócio tão sério que tipo assim, se não for muito bem olhado essa questão patrimonial de independência, de inteireza, ou seja, eu sou inteiro, você é inteira, você trabalha... não tem nem metade de nada. Exatamente. Nós vamos construir algo juntos, temos... Beleza, bacana. Não está nesse momento ainda, continue amando como namorado, como noivo, como ficante, sabe? Mas é um negócio, é um instituto muito sério para ser tratado como... Eu casei 5 vezes, salgadinho, gente. Eu casei 5 vezes, eu tenho know-how, né? Então, a frase na igreja ela tem que ser mudada. Não é mais até que a morte nos separe. Não, a frase é até que o amor acabe. E aí isso já diria Vinícius de Moraes. Que seja um patrimônio. Eu já diria Vinícius de Moraes que seja infinito enquanto dure, posto que a chama, né? Aí seria esse o caso, né? Mas não, gente, então quer dizer então que o importante é a festa, é isso? Então, eu acho que... É o amor. Eu acho que assim, ó, o que nós estamos querendo? Por que a pessoa quer... Você, por que você quis casar? Agora não dá pra gente fazer uma celebração por outros motivos. A gente quer celebrar, né? A festa é uma representação de uma celebração de um momento de alegria. E eu necessito celebrar algo que é a divisão, né? Minha partilha com alguém, né? Esse ato do casamento. Ou eu posso simplesmente reunir um grupo de amigos e dizer que eu quero celebrar a amizade. Ó, a Alexandre agora foi... Não, ele foi na veia agora, né? Por que você quer casar? Essa deve ser realmente a primeira pergunta. Independente de festa ou não é festa, por que você quer casar? Talvez a segunda é por que você não definiu os moldes desse casamento? De quem era a obrigação? Porque o modelo antigo funcionava porque a mulher vinha para ser auxiliadora. E ela cumpria esse papel. E o homem, a manutenção. Hoje a gente tem uma inversão tão grande que a mulher faz a manutenção, faz o auxílio, faz tudo ao mesmo tempo, e às vezes o homem não faz nada. Ou às vezes ele tem um salário menor, faz uma concorrência, ou às vezes as divisões não são iguais. A gente teria que deixar isso mais claro, né? Talvez, além de cuidar da sua independência, que eu disse há pouco, era bom cuidar de conhecer a si. E a partir daí você tomar as suas providências. Para além do romantismo, para além do romantismo. Também a paciência, né, no dia a dia, que hoje nós não temos mais. Então, assim, hoje você não aceita mais aquilo que o outro deixa de fazer. As relações estão muito mais complexas do que nós esperávamos. Sim, né? Com certeza. Acho que o advento da tecnologia da informação no tocante à internet deu voz para quem não sabe nada. Tá claro isso aí para você do outro lado? A pessoa nunca estudou, nunca participou, nunca se dedicou àquilo. Não estou falando de formação acadêmica, estou falando de formação moral. E ela dá uma opinião e você aí do outro lado, porque está na internet, acredita. Nós tivemos, eu acho que um choque de informações. Esse é o primeiro problema, na minha opinião, que acontece. Um segundo momento que nós temos é uma complexidade nas relações cada vez maior.
nós não estamos mais a fim de aturar o crescimento do outro. A gente quer algo pronto e só quer a parte prazerosa da coisa. De novo, trago, né, o conceito do fast food. Até nas relações a gente quer fast food, né? Venha, me satisfaça e passa. Vocês acabaram de ganhar 30 segundos. Alexandre Tadeu. Tem gente que não quer nem fast, só quer... Beijo pra vocês. Muito obrigada, Iris. Obrigada a todos aqui também pela oportunidade hoje. Muito obrigada também. Agradeço de coração mesmo estar aqui com vocês. Para você de casa, cuidado. Cuide de si, cuide da sua independência financeira. Não se coloque em algumas ciladas que a vida pode colocar. Até o próximo programa. Continuem concordando comigo lá nas redes sociais. Não adianta, gente, olha. E agora falando aqui, né, falando a sério, porque, claro, o professor estava brincando, né? Ele é bem-humorado. Meu Deus, que mudança, né, professor? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. De tudo que a gente conversou aqui, a gente está falando sempre em você, se olhar para você, antes de mais nada. Em você se cuidar. Porque quando você se cuida, você automaticamente você tem como olhar para o outro. É o autoconhecimento, é o você se conhecer, né? Porque a gente fala, inclusive o Alexandre Tadeu me mandou um vídeo, né, da nossa frase de encerramento sempre, né? A boa ação que você faz com você, ela tem que, a boa ação ela tem que começar sempre com você, né? Porque, na verdade, quem não vive para servir, não serve para viver. E ao viver para servir, você está se reenergizando de uma maneira fantástica. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.